Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar uma nova disciplina, uma disciplina bem legal, uma disciplina super importante também, né? A gente vai trazer agora, com o início dessa disciplina, as questões das estruturas anatômicas do corpo humano, assim como também o funcionamento dele, tá? Então, eu preciso que vocês tenham... assistam às aulas, prestem atenção, tá? Para que vocês consigam entender, inclusive, algumas coisas importantes para futuramente aí na profissão de vocês. E quando a gente começa, né, falando de qualquer disciplina, a gente inicia com um conceito, assim como também com um contexto histórico, tá? Então, a anatomia ela é uma palavra grega que significa cortar em partes, ou seja, cortar separado sem destruir os elementos. Então, a anatomia ela vem com o objetivo de nós conseguirmos estudar o corpo separadamente. Já a fisiologia, né, a fisiologia ela significa natureza, função ou funcionamento, tá? Então, a fisiologia a gente vem com o objetivo de estudar o funcionamento das partes do corpo e assim como também elas trabalham em conjunto, tá? E, gente, uma coisa que vocês precisam saber, para a gente estudar a anatomia, a gente não consegue falar da anatomia sem falar da fisiologia, tá? Porque uma coisa leva a outra. Então, vocês precisam conhecer as estruturas anatômicas, assim como também como elas funcionam, tá? Então, anatomia e fisiologia, normalmente, elas precisam ser dadas juntos. E aí, para a gente começar a falar sobre anatomia, eu preciso dar uma parte introdutória antes de realmente entrar dentro do sistema. Nós podemos falar aqui da questão da variação anatômica, né? Então, o que é normal quando a gente fala em anatomia? É normal o coração ficar lateralizado à esquerda. É normal nós termos 2 rins. É normal o fígado ficar do lado direito. Então, normal, ele traz um conceito estatístico representando pelo que ocorre na maioria dos casos, ou seja, o que é mais frequente. Então, é mais frequente o coração ser lateralizado à esquerda, é mais frequente nós termos 2 rins, é mais frequente nós termos o fígado do lado direito, é mais frequente. Então, isso se caracteriza como um conceito de normal, aquilo que aparece com uma maior frequência. E aí pode acontecer, gente, algumas variações anatômicas. Não sei se já chegaram a ouvir, por exemplo, o coração ser lateralizado à esquerda, né? O paciente nascer com um único rim. Então, são situações que podem levar às variações. E existem também algumas variações que nós relacionamos a algumas características. Por exemplo, a variação anatômica de acordo com a idade, né? A idade ela é um fator muito, tá, gente, predisponente quanto à variação anatômica. Por quê? Porque a gente pode ver, inclusive na imagem, a diferença, né, de uma pessoa idosa para uma pessoa mais jovem. Então, a gente consegue ver a diferença em questão da textura da pele, dos cabelos, da orelha, assim como também a questão imunológica, entre outros sistemas do corpo humano, fica muito fragilizado na idade idosa, assim como também ele é muito mais fragilizado na infância, porque ainda a criança está se desenvolvendo. Existem variações anatômicas também em relação à cor da pele, à cor dos olhos, a cabelos, né? Então, nós temos essa diferença relacionada aos grupos étnicos, ou seja, a nossa raça, a nossa ancestralidade, né, as nossas gerações aí. O sexo, então quando eu falo em sexo, eu falo de sexo masculino e feminino, né? Então nós temos essas duas opções em relação ao gênero biológico, ou seja, ao gênero que a pessoa nasce com as genitálias. Tá? E também nós temos essas variações de acordo com o biotipo. Então, tem pessoas que são baixinhas e gordinhas, tem pessoas que são médias, né? Bombadinhas, tem pessoas que são bem altas e magras. Então, isso é um biotipo que acaba ali gerando uma variação anatômica.
Então, a variação anatômica, como eu disse para vocês, ela pode estar relacionada ao biofísico, né? Então, eu trouxe aqui 3 tipos de biofísico diferente. Então, eu tenho o ectomorfo. O ectomorfo, gente, ele é um indivíduo de estatura alta e magro. Não são todos, mas a maioria das pessoas muito alta, elas têm um biotipo mais magro. E aí a gente caracteriza essas pessoas como ectomorfo ou com uma condição chamada de ectomorfia. Tá? Nós temos também um mesomorfo. O que é mesomorfo ou mesomorfia? É um indivíduo de estatura média e musculatura desenvolvida. A gente costuma falar, né, aquelas pessoas que são entroncadinhas, medianas, de estaturas medianas. Endomorfia ou endomorfo, nós temos um indivíduo de estatura baixa e gordura corporal elevada, que normalmente são baixinhos e gordinhos. Isso é um endomorfo. Tá? Nós temos também ainda em relação ao biotipo, nós temos os longilíneos, os mediolíneos e os brevilíneos. Então, tem a mesma característica, só que ele vem com algumas características mais determinadas. Por exemplo, os longilíneos apresentam aspectos magro, alto, pescoço longo, tórax muito achatado, tanto na frente quanto atrás, com os membros longos em relação à altura do tronco. Então, já viram algumas pessoas que são bem altas e os braços também são bem grandes, né? A ponto de parecer que os braços são mais caídos, assim. Os mediolíneos nos apresentam as características intermediárias entre os 2 tipos, e os brevilíneos são aqueles em geral baixinhos, com pescoço curto, tórax grande, tanto na frente quanto atrás, e membros curtos em relação à altura do tronco. E nós temos, tá, gente, a chamada anomalia. Então, variação anatômica é diferente de anomalia, tá? Variações anatômicas, como eu disse para vocês, ela está relacionada a um fator. Já a anomalia, ela é uma alteração da forma ou da posição do órgão que causa prejuízo na função, porém é compatível com a vida. Então, quando eu falo de uma anomalia, eu estou falando de uma condição que pode, né, trazer alguns prejuízos na sua função, porém essa pessoa ainda consegue sobreviver. Por exemplo, tem algumas pessoas que são cardiopatas, né? Tem alguns problemas relacionados ao coração, na sua estrutura, no seu funcionamento, e isso é uma anomalia, e apesar de a pessoa estar com a função prejudicada, ainda assim ela consegue sobreviver, tem chances de sobreviver. Tá? Nós temos também, gente, uma coisa muito importante que vocês precisam entender para estudar anatomia, é a questão da divisão do corpo, tá? Então, a divisão do corpo ela é importante quando nós vamos estudar anatomia, por quê? Porque a gente trabalha a anatomia separando as partes do corpo. Então, nós temos cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, e o conjunto de tórax, abdômen e pelve, ele é chamado de tronco, tá? Então, nós temos o tronco. Quando eu falo que é o tronco, gente, é como se fosse uma árvore realmente, tá? É o tronco que sustenta, que protege todos os nossos principais órgãos vitais ali. E aí nós temos os membros superiores, que nós chamamos vulgarmente de braço, tá, gente? Mas para vocês que não sabem, o braço é só esse pedacinho aqui, ó. Tá? É só esse pedaço aqui. Então, nós temos ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mãos, tá? Esses são os membros superiores. Dos membros inferiores, nós temos coxa, joelho, perna, tornozelo e pés. Tá? Esses compõem os membros inferiores. Retornando aqui para repetir, nós temos cabeça, pescoço e o tronco, que é composto pelo tórax, né? O tórax é essa parte do peito aqui, no caso da mulher, seios, no homem, o peitoral. O abdômen, que é daqui nessa região. A pelvis, onde fica localizada a genitália, assim como algumas estruturas importantes, tanto no homem quanto na mulher. E aí, esses 3 conjuntos aqui formam o chamado tronco, tá?
Nós temos também uma questão importante em relação à posição. Então, inclusive, vocês precisam conhecer essa questão de posição anatômica, até quando vocês forem realizar exames radiológicos, exames por imagens, para saber. Nós temos a chamada posição anatômica. Essa posição anatômica é a posição em que a gente consegue visualizar um corpo na posição vertical ou também horizontal, dependendo de onde essa pessoa está. Então, essa posição anatômica, a pessoa ela está com a face voltada para frente, os membros superiores estendidos ao longo do corpo, a palma da mão voltada para frente, ponta dos pés também voltados para frente e membros inferiores unidos. Essa posição que vocês veem no slide é chamada de posição anatômica, tá, gente? E é uma posição que normalmente a gente utiliza para estudos da anatomia do corpo humano, assim como também para outras situações. E nós temos os planos anatômicos. Esses planos anatômicos, eles vêm com o objetivo de separar o corpo em partes para facilitar o estudo. Então, a gente consegue dividir o corpo. Vou dar um exemplo. Olha lá. Plano sagital. Tá? Esse plano sagital, ele usa como referência uma sutura do crânio, que é como se fosse uma costurinha no crânio, tá? Quando a gente for falar do sistema esquelético, vocês vão conhecer essa sutura. Então, o plano de secção sagital, ele vai dividir o corpo bem ao meio, onde ele vai separar o lado direito do corpo e o lado esquerdo do corpo. Tá vendo que o boneco está na posição anatômica? E aí a gente consegue fazer essa divisão para estudar estruturas que compõem o lado esquerdo, assim como também estruturas que compõem o lado direito, tá? O plano de secção frontal, ele divide o corpo em duas porções. E ele utiliza como referência a sutura coronal, que é uma sutura que nessa parte da frente do nosso crânio também. E ele divide o corpo em frente e costa. Normalmente a gente chama de anterior e posterior. Antero-posterior, né? Quer dizer, anterior significa frente, posterior significa costa, tá? Então, nós temos também esse plano de secção aí. O plano de secção transversal, ele divide o corpo em duas partes. Então, ele divide o corpo em estruturas, né, superiores e estruturas inferiores. E também, dependendo de qual nós estamos estudando, a gente consegue fazer essa divisão para estudar melhor o corpo humano. Assim como a gente divide os membros, né? Nós temos os membros superiores, que é composto pelos braços, antebraços, punho e mão. E os membros inferiores, que é composto pela coxa, joelho, perna e pés. Tá? E para vocês entenderem melhor, aqui nós temos um corte. Temos também, gente, em relação à posição e direção. Tá? Então, a gente sempre leva em consideração alguma estrutura como ponto de partida. Por exemplo, nós temos órgãos e estruturas que são profundas, assim como nós temos órgãos e estruturas superficiais. Tá? Vamos supor, a pele, né, ela é um órgão. Ela é o maior órgão do corpo humano e ela é superficial quando eu levo em consideração o ambiente. E o meu coração, ele é um órgão profundo, porque ele fica dentro da cavidade torácica, tá? Então, só para vocês entenderem em relação à diferença de quando eu falo de posição relacionada a algo superficial, né, mais próximo da pele, para fora do ambiente, ou algo muito mais profundo, que fica internamente no nosso corpo. Nós temos também a questão dos decúbitos, tá, gente? É bem legal vocês aprenderem. Decúbito é uma palavra, é um termo técnico e ele significa posição deitada, tá? Então, quando vocês escutarem decúbito, significa que é uma posição deitada. E aí nós temos vários tipos de decúbitos, né? Nós temos o decúbito dorsal, que é o paciente fica deitado com a barriga para cima. Tá? Nós temos o decúbito ventral, que nós chamamos vulgarmente de bruços, e nós temos o decúbito lateral. Ele pode ser lateral direito ou lateral esquerdo, tá, gente? E aí é bem legal para vocês entenderem, inclusive, quando vocês forem posicionar o paciente na mesa, né? E aí a gente coloca o paciente na posição adequada para realizar o exame.
Nós temos os decúbitos chamados de Fowler e Trendelenburg, tá? Esse Fowler é uma posição em que o paciente ele fica semi-sentado, como vocês podem ver na imagem. E a de Trendelenburg, a cabeça ela fica muito mais baixa que o nível das pernas, tá? Então, a gente utiliza muito essa posição de Trendelenburg para facilitar o retorno venoso, tá? Às vezes, por exemplo, já viram pessoas que desmaiaram, alguém levantando as pernas dela? Pois é, isso aí é para facilitar o retorno venoso, a oxigenação descer para o cérebro e ali ele conseguir recobrar a consciência, né? Já na de Fowler, normalmente a gente utiliza essa posição para ajudar o paciente a respirar, tá? Essa posição ela é bastante utilizada para desconfortos respiratórios e aí a gente pode posicionar o paciente dessa maneira. E, né, o nosso corpo, o corpo humano, ele tem diversos sistemas, gente. Tem literatura que traz 12 sistemas, tem literaturas que trazem mais sistemas. E a gente vai trabalhar os principais, tá? Os principais que vocês precisam aprender. Inclusive o esquelético, que é importantíssimo para a carreira de vocês. Porque, lembrando, vocês são futuros técnicos de radiologia. Então, vocês precisam ter um conhecimento sobre o sistema esquelético, tá? Deixa eu pular essa parte, né, que ela é um pouco mais introdutória, então vocês não precisam saber. E aí a gente já acaba começando aqui com um sistema esquelético, tá? É um sistema super legal, um sistema que vocês precisam realmente conhecer. E eu vou deixar para abordar esse conteúdo na parte da tarde, que a gente consegue falar bem mais detalhado sobre ele, tá?